Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 967. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 28 minutos dessa segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, redundante, descansado e tarifado. E tomando muito cuidado com as suas declarações, para não atrapalhar as negociações que estão em curso, para ele contornar essas tarefas. Então, toda vez que o professor Bagdadi tem que falar, ele, veja bem, estou aqui tomando cuidado, pode ser que sim, pode ser que não quer ferir suscetibilidades durante esse processo de negociação. E temos também Daniel Souza, que é esse que eu vos falo, ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos falando sobre Bolívia. Bolívia que está de cara nova, Bolívia que tem um novo governo. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 967. Um prazer estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, nessa segunda-feira, dia 10 de novembro, para trazer as principais notícias que aconteceram ao longo das últimas horas, as principais análises de conjuntura que a gente tem. Queria deixar aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado pela sua presença, mais um episódio. E sim, Daniel, a gente começa falando sobre a Bolívia, a partir do momento em que o Rodrigo Paz, o novo presidente da Bolívia, empossou, nesse domingo, no dia de ontem, o seu gabinete de ministros. E aí, Daniel, a gente encontrou uma Bolívia muito diferente daquela que a gente se acostumou a ver ao longo dos últimos anos, pelo menos desde o ano de 2006. Desde que Evo Morales chegou à presidência, no seu primeiro mandato, ele ficou ali de 2006 até 2019, a gente se acostumou, Daniel, a ver uma Bolívia, encontrar, a presenciar uma Bolívia com muitas lideranças indígenas e camponesas, principalmente levando em consideração, Daniel, que quase 40% dos bolivianos se identificam como indígenas. E mesmo aqueles que não se identificam como indígenas, têm claramente um DNA que passa ali pelos povos indígenas. Então, foi comum, Daniel, a gente ter muitos ministros que tivessem essa característica, que dialogassem com povos indígenas e tudo, e num contraste com a maneira pela qual a Bolívia era governada antes. Historicamente, a Bolívia era governada pela elite branca do país. Agora, Daniel, com o Rodrigo Paz chegando à presidência, a gente tem claramente um contraste no próprio perfil dos ministros. A despeito de a população, quase 40% dela, para ser mais exato, 38,7% da população boliviana, se identificar como indígena, o ministério que foi apresentado, que foi empossado por Rodrigo Paz, não tem nenhum ministro que se identifica como indígena. Nenhum. O discurso, Daniel, é um discurso que também remete a uma certa lógica anterior àquela de Evo Morales, anterior à ascensão do MAS, do movimento ao socialismo, à presidência do país. Disse ele, disse Rodrigo Paz, quando foi perguntado exatamente sobre isso, que, abre aspas, durante 20 anos se representaram setores. Hoje a Bolívia está melhor? Perguntou ele. É hora de dar espaço à meritocracia, eficiência e transformação do Estado. E tem um outro elemento importante, Daniel, que diz respeito à questão religiosa. Eu lembro que quando teve aquela virada, Daniel, que o Evo Morales ele tentou competir, concorrer a mais um mandato, ele participou de uma eleição que era vedada pela Constituição, o Tribunal Superior disse que ele podia competir, aliás, com um argumento meio esquisito ali, dizendo que impedi-lo de competir seria violar os seus direitos humanos, ele compete, ganha a eleição, uma eleição que naquele momento foi muito questionada, se o resultado era legítimo ou não, e ele acaba fugindo do país, toma um golpe, enfim, ele também estava fazendo algo legal, mas toma um golpe de Estado, e quem assume no lugar dele é a Jeanine Áñez, que, aliás, teve presa até pouquíssimo tempo, alguns dias atrás aí ela saiu da prisão. E a Jeanine Áñez, eu lembro que quando ela tomou posse, ela tinha uma lógica católica muito grande, então ela andava sempre com a Bíblia, você tinha uma lógica de uma contraposição entre uma Bolívia cristã
e uma Bolívia que tinha essa questão tradicional dos indígenas. E essa foi uma outra característica que esse início do governo do Rodrigo Paz trouxe à tona. Na cerimônia de posse, ele simbolizou a mudança exatamente tendo uma Bíblia e um crucifixo. Inclusive, a bandeira tradicional, né, dos povos indígenas, que é a Huipala, isso aqui é interessante porque ela foi alçada à posição de uma bandeira oficial, né, um dos símbolos do Estado boliviano, a Huipala, ela desapareceu, né, ela parou de ser utilizada como uma identificação do governo. Então, isso é importante, né, ela foi colocada nessa posição em 2009, né, e agora em 2025, né, nessa nova administração, ela claramente parou de ser utilizada. Então é interessante, né, Daniel, como é que quando você tem uma mudança de perfil do presidente, você tem uma mudança do perfil de tudo, né, do ministério, dos símbolos e tudo. Então, a gente tende a ver uma Bolívia mais cristã e menos identificada com as suas bases indígenas, Daniel. Agora, interessante, Tanguy, porque o Rodrigo Paz, né, presidente eleito, que tomou posse nesse final de semana, ele promete transformar a Bolívia em um exportador relevante de lítio, metal essencial para baterias, né, baterias elétricas. O seu governo pretende revisar contratos com empresas chinesas e russas, certificar as reservas nacionais e criar uma nova legislação para o setor. O plano é visto como crucial para aliviar a crise econômica marcada pela escassez de dólares, que tem sido aí uma marca da economia boliviana nos últimos anos. Afinal, as exportações de gás natural entraram em declínio e essa escassez de dólares leva à desvalorização da moeda local e a pressões inflacionárias que têm sido bastante importantes. A Bolívia tem as maiores reservas conhecidas de lítio do mundo, mas os depósitos ainda têm problemas no que diz respeito à sua exploração. As jazidas bolivianas têm altos níveis de magnésio, o que encarece o refino, né, o que encarece ali a purificação, e o porto mais próximo fica a mais de 400 quilômetros das principais regiões onde esse lítio está disponível, e esse porto mais próximo fica no Chile, o que é sempre um ponto sensível ali na relação entre os vizinhos. O governo anterior, né, do Luiz Arce, firmou contratos com a chinesa CATL e com a russa Uranium One para empregar tecnologia de extração direta de lítio, mas nenhum projeto acabou tendo aí muito sucesso, acabou avançando de maneira muito relevante. É importante registrar que ambos os contratos estão sob investigação no Congresso boliviano e o novo governo promete uma auditoria completa. É importante também registrar que nos últimos meses o lítio, que tem um valor de mercado altamente volátil, ele sofreu uma queda significativa, uma queda muito forte nos últimos meses, que é explicada principalmente por conta do excesso de oferta. Houve um aumento na capacidade de produção global, especialmente na China, e a abertura de novas minas tem gerado um excesso de oferta, o que leva a uma queda do preço. Soma-se a isso uma desaceleração da demanda, que aconteceu nos últimos meses. Nós temos aí o combo perfeito de uma queda forte no preço do lítio. Então, o novo governo começa numa situação delicada. Puxa, tem lítio pra caramba, mas as condições não são as melhores do ponto de vista econômico e dentro de um contexto onde o preço do lítio caiu no mercado internacional e o gás, que no futuro foi uma super riqueza para a Bolívia, também não vive seus melhores dias, teve uma queda importante das exportações. É a economia boliviana dependendo da exportação de recursos naturais, dependendo ali dos dólares proporcionados por esse tipo de exportação, sem ter alternativas econômicas mais sofisticadas, mais complexas, que poderiam contribuir de maneira mais estruturada para o desenvolvimento econômico do país. Daniel Souza, eu queria falar uma coisa com os nossos ouvintes, porque eu sei que tem uma galera que está ouvindo a gente que lá no início do ano pensou assim, pô, esse ano agora de 2025 eu tenho que começar a estudar inglês, ou eu tenho que voltar a estudar inglês. Estudar línguas, Daniel, nunca é demais, né? Assim, todo mundo precisa, sempre precisa, ainda mais o inglês.
E aí, Daniel, que tem um recado aqui do Cambly, né, que é uma plataforma incrível para estudo de inglês, para voltar a estudar inglês, porque te permite fazer aulas tanto individuais quanto em grupo. Aliás, as aulas em grupo são incríveis, né, porque você tem sempre um professor nativo e você tem outras pessoas que estão naquela posição de também estar ali para aprender. Você ouve diferentes sotaques, diferentes formas de falar, a comunicação ela acontece ali de forma mais orgânica. E a gente está tendo exatamente a Black Friday. Aliás, Daniel, não é só uma Black Friday, é o menor preço da história, descontos de até 60% para você se tornar aluno do Cambly. Isso significa que as aulas de inglês, Daniel, elas começam, você tem preço, né, a partir de R$ 37,00 por mês. R$ 37,00 por mês. Agora, é só na Black Friday agora. Está acabando, né? São os últimos dias da promoção e ao longo das próximas 48 horas, vou repetir, ao longo das próximas 48 horas, você ainda pode ganhar 60 minutos bônus se você acessar o link que está na descrição desse episódio. Clica lá no link e utiliza o código do Petit Jornal, que é PETIBF25. PETIBF de Black Friday 25. Ah, não estou podendo anotar e tal. Tá tudo na descrição desse episódio. Aproveita lá. Desconto de até 60% off com aulas, né, com aulas de inglês a partir de R$ 37,00 por mês. E você pode ganhar 60 minutos bônus ao longo das próximas 48 horas. Não perde não, você está pensando no seu futuro, sempre vai precisar, sempre é bom. Para uma série de objetivos profissionais, viagem, turismo, tá? Sempre é importante. Acessa lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sempre é tempo. Imperdível, gente. Condições aí mais do que especiais para os amigos e amigas do Petit Jornal. Inglês é incontornável. Treinar a língua inglesa é fundamental. A plataforma do Cambly é fantástica. Conheçam o trabalho do Cambly. Tanguy e eu somos usuários da plataforma e afiançamos a qualidade do trabalho que o Cambly desenvolve. Link no descritivo, cliquem, aproveitem, porque é por tempo limitado essas condições especiais. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tanguy, eu queria registrar aqui que o Senado dos Estados Unidos aprovou por 60-40 um acordo bipartidário que abre caminho para o fim do shutdown, a mais longa paralisação da história, que já dura aí algo em torno de 40 dias. O pacto foi negociado entre 8 senadores democratas mais centristas, a liderança republicana e a Casa Branca. Em troca da reabertura do governo, do fim do shutdown, os republicanos concordaram em votar até dezembro a expansão dos subsídios do Affordable Care Act, que é o Obamacare. O acordo também inclui pagamento retroativo de salários a servidores afastados, reintegração de funcionários demitidos durante o shutdown e repasse de verbas federais para estados e municípios. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, que está em recesso desde o dia 19 de setembro, mas o presidente da Câmara, o Mike Johnson, já convocou os deputados para apreciar o mais rápido possível esse texto. E, caso aprovado, o projeto segue para a sanção de Donald Trump. A Casa Branca afirmou que Donald Trump apoia o acordo e quer o fim imediato do shutdown. O presidente acabou elogiando aí o entendimento bipartidário, mas também criticou os controladores de voo. A gente falou sobre os controladores de voo, inclusive, semana passada aqui no Petit Jornal, por conta da redução do número de voos nos Estados Unidos em função da suspensão ali dos pagamentos nesse segmento. Portanto, Tanguy, muito provavelmente teremos aí o fim do shutdown nos próximos dias, o que animou inclusive o mercado, ações subindo e tal, o pessoal muito animado porque o shutdown acabou tendo impactos econômicos importantes ao longo desses aproximadamente 40 dias. E acabou que aquele objetivo do Trump, né, Daniel, de repente aproveitar o shutdown e passar um rodo, demitir um monte de gente, a justiça bloqueou, né? Então, para ele também virou meio que um problema. Estava corroendo a popularidade dele, sem trazer os objetivos que ele imaginava, que ele gostaria. Aliás, nas pesquisas, você acabou tendo a maior parte dos americanos considerando que o shutdown era culpa dele, né, e não dos democratas. Ele percebe isso e, num determinado momento, isso se tornou realmente um fardo para ele. E aí, Daniel, de uma potência para outra, né, deixando de falar aqui dos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre a Rússia, o Conselho da Europa, só para lembrar, né, Daniel, é um organismo que não tem ligação com a União Europeia, né, muitas vezes o nome dá essa impressão.
É um organismo bem grande, né, vasto na Europa. Até outro dia a Rússia, inclusive, fazia parte do Conselho da Europa, a Turquia faz parte, a Europa Ocidental, o leste europeu e tal, e que fala basicamente sobre questões de direitos humanos, de direitos civis, né, de democracia. E esse Conselho da Europa criou uma plataforma de diálogo com as forças democráticas russas no exílio. E 4 anos depois da exclusão da Rússia do Conselho, essa medida ela tem por objetivo criar uma delegação alternativa, né, de oposição russa que seja reconhecida internacionalmente. Então, para tentar imaginar ali uma Rússia pós-Putin, né? É difícil imaginar isso, né? Mas uma Rússia pós-Putin, tentar encontrar ali a construção de uma alternativa a um governo que pode ser considerado autocrático. Uma das pessoas que foi convidada para fazer parte desse grupo foi um cara chamado Mikhail Khodorkovsky. Só para a gente lembrar, Daniel, quem é o Khodorkovsky? O Khodorkovsky, ele era o antigo dono de um grupo petrolífero russo chamado Yukos, que era uma das maiores empresas russas de exploração de petróleo e gás natural. Esse cara ficou muito rico vendendo gás natural exatamente para o Estado russo, né, movimentando a indústria do petróleo e do gás na Rússia. Mas num determinado momento esse cara começou, o dono da Yukos, né, o Khodorkovsky, ele começou a financiar candidatos da oposição a Vladimir Putin. Souza, mas não deu meia hora, isso foi lá em 2003. O Estado russo começou a dizer que Khodorkovsky tinha uma série de dívidas com o fisco, né? A Receita não está pagando e tal, e começou a dizer que tinha multa, e mais multa, e outra multa, e outra multa, e mais problemas, e um monte de problema fiscal, um monte de processo e tal. Fim das contas, Khodorkovsky foi preso, e a Yukos ela foi sendo progressivamente passada para as mãos do Estado, e grande parte do que era a Yukos acabou se tornando a Rosneft, que é atualmente uma empresa estatal, né, uma estatal russa. Basicamente, o Estado russo eliminou essa figura, que é o Khodorkovsky. Khodorkovsky ficou preso durante 10 anos, acabou sendo solto e desde o ano de 2013 ele vive em Londres, né? Chegou a ver um tempo na Suíça, atualmente ele vive em Londres, né? Tá exilado. Passou 10 anos, aliás, é quase clichê, né? Ele passou quase 10 anos preso na Sibéria. E aí, nesse momento, ele está no exílio e está lá, naturalmente, se colocando como a figura da oposição. Aliás, não apenas ele. O Kasparov, por exemplo, né, o famoso enxadrista e tal, está lá também como uma dessas figuras da oposição. E, de novo, Daniel, não deu muito tempo, alguns dias depois, cerca de 3 dias depois do Khodorkovsky ser apontado como integrante desse conselho, dessa comissão, desse grupo ali de russos no exílio, o Estado russo colocou Khodorkovsky na lista de terroristas, tá? Então, Khodorkovsky, nesse momento, não é mais apenas considerado um ex-presidiário e tal, alguém que atentou contra o Estado russo, mas ele também está na lista de terroristas. E é só para a gente ver como é que a realidade ela é complexa, né, Daniel? A gente tem um grupo que gravitava até pouco tempo em torno do Navalny, né, que foi, de fato, uma figura da oposição e que foi preso também e que morreu na prisão, né, recentemente. O grupo do Navalny não se dá bem com o grupo do Khodorkovsky. O que o grupo do Navalny diz esse Khodorkovsky aí, ele só está querendo poder e influência financeira, mas ele não tem boas intenções diante do Estado russo. Então, mesmo entre a galera da oposição, você tem determinadas divisões, né? O que mostra como é que é difícil, né, você se opor a Vladimir Putin, ainda mais estando no exílio, Daniel, ainda mais estando fora da Rússia. Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu queria registrar com muito desgosto, que o governo da Indonésia concedeu nesta segunda-feira o título de Herói Nacional ao ex-ditador Hadji Muhammad Suharto, que governou o país entre 1967 e 1998. A homenagem foi entregue por seu ex-genro e atual presidente do país, o Subianto, e provocou fortes reações de ativistas e familiares da ditadura comandada por ele. Aliás, o Suharto é, sem dúvida alguma, uma das pessoas mais abjetas que habitou a face da Terra durante o século XX. O Suharto, inclusive, comandou um genocídio em Timor-Leste, onde você teve a morte de centenas de milhares de timorenses por conta ali de uma tentativa do então ditador da Indonésia de ampliar territorialmente o seu país. Aliás, se você tiver curiosidade, olhe o mapa da Indonésia. Você vai poder observar que é um arquipélago em que a Indonésia só não controla 2 porções de terra. Porção número 1, Papua Nova Guiné.
que é justamente a parte leste da ilha de Papua, que tem ali uma proteção da Austrália desde 1975. E a segunda porção, que não é controlada pela Indonésia, é justamente Timor-Leste, a ex-colônia portuguesa, que teve ali a sua independência em 1975. Ato contínuo, a Indonésia foi, invadiu e tentou varrer os timorenses do mapa, né? Inclusive com massacres, como, por exemplo, o massacre de Santa Cruz, em 1991, do cemitério de Santa Cruz. Eu tive em Dili, no Timor-Leste, em 2019, e é absolutamente palpável a ojeriza que os timorenses têm justamente desse período, a violência e a truculência com a qual a ditadura da Indonésia lidou com essa questão, muitas vezes, inclusive, com uma certa tolerância de vizinhos como a própria Austrália. A homenagem ela foi realizada no Palácio de Estado de Jacarta, com a presença dos filhos do ex-ditador, e o próprio presidente, ele presidiu o evento. O título é concedido anualmente a figuras que contribuíram para o desenvolvimento da nação. O Suharto morreu em 2008 e foi um dos 10 homenageados deste ano. Grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional, exigiram a revogação imediata do título, citando massacres, torturas, corrupção sistêmica durante o governo. Aliás, ainda tem isso, né? O Suharto era profundamente corrupto e enriqueceu violentamente durante todo esse período de ditadura. Você teve protestos, né, em Jacarta e também em Dili, no Timor-Leste, denunciando o que chamam de revisionismo histórico perigoso, temendo aí a reabilitação de um autoritarismo na Indonésia. A Indonésia é um país grande, um país poderoso, um país que tem uma liderança regional incontornável. O porta-voz presidencial, Tanguy, tentou minimizar a polêmica dizendo que, abre aspas, até heróis têm falhas e pedindo que a nação olhe para o futuro, fecha aspas. Olhar para o futuro é sempre importante, mas você não pode esquecer o passado. O Suharto não é alguém que merece ser homenageado nem na Indonésia, nem em Marte, nem em lugar nenhum. Então, eu acho que é uma lástima que um país importante como a Indonésia, que foi visitado, inclusive, recentemente pelo presidente do Brasil, se posicione dessa maneira. Então, fica aqui o registro de forma muito enojada ter essa homenagem que foi concedida na Indonésia hoje a um ex-ditador. Aliás, o Prabowo Subianto, que é o atual presidente, ele tem um grau de parentesco, né, com o Suharto, né? Então, ele, se eu não me engano, ele é genro, né? Posso estar enganado. Ex-genro. Ex-genro. E uma boa parte da campanha dele foi exatamente nessa lógica de uma reabilitação da figura do Suharto, né? E aí você, quando fala de revisionismo, é exatamente isso que acontece, né? A ditadura foi ruim, assim? Foi ruim para quem? A gente conhece esse discurso, né? Foi ruim para quem não estava se comportando, veja bem, não é bem assim, foi um grande presidente, teve suas falhas, mas, né, então a gente conhece bem isso, a gente sabe bem como pode ser perigoso esse tipo de revisionismo, né, então isso é sempre importante a gente deixar sempre à mesa, né, de fato não perder de vista. Daniel, eu queria fazer uma nota rápida aqui para a quarta cúpula União Europeia CELAC, né, CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Então a gente teve a quarta cúpula desse grupo de países latino-americanos e que juntou também membros da União Europeia, que aconteceu em Santa Marta, na Colômbia, né? Santa Marta fica ali no Caribe, né, colombiano, um dos principais destinos turísticos do país. E foi aprovada uma declaração conjunta de 52 pontos, cheia de indiretinha, Daniel Souza, cheia de cutucada. Cutucou Estados Unidos, cutucou Venezuela, cutucou Nicarágua. É aquelas cutucaras, Daniel. Você fala assim, nossa, mas você tá falando de mim? Aí eu não tô falando de você, não. Tô falando em tese, hipoteticamente, de alguém, tô falando de forma genérica. Então, por exemplo, o documento pede segurança marítima e estabilidade regional no Caribe. Veja bem, não tô dizendo nada, tô escrevendo aqui uma coisa. Alguém discorda disso? A estabilidade pode ser conseguida com navios da Marinha, não pode, Tanguy? Ou sem navios da Marinha? Exatamente. Depende do gosto do freguês. Exatamente, não tá falando nada, com nada. Aí o texto, Daniel, ele vai lá falar o óbvio, mas aí você olha o óbvio que ele vai falar. Condena a ameaça ou o uso da força
e defende a não intervenção em assuntos internos dos estados. Eu estou apenas falando, isso está na Carta da ONU, isso está na Carta da OEA. E aí fala também, Daniel, de democracia e eleições livres, hein, ô Venezuela, ô Nicarágua, ô Cuba. Democracia e eleições livres. Vamos lembrar aí que isso é bom, né? Ninguém discorda, todo mundo concorda com isso daí. E aí, no discurso do Lula, Daniel, ele teve lá só para conclusão, né? Só para o fechamento. O Lula falou que a ameaça de uso da força militar voltou ao cotidiano da América Latina. Várias manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. E aí, uma parte disso foi parar na declaração final, Daniel, e é comum que você tenha países que leem aquilo ali e falam assim, olha, eu vou assinar a declaração, mas eu não assino essa parte ou essa parte ou essa parte especificamente. 7 países não subscreveram essa parte que fala sobre intervenção, não sei o quê. Entre eles, eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso, Daniel, Argentina, Costa Rica e Equador, né? São 3 países, são muito próximos aos Estados Unidos, estão querendo ali se aproximar e tal, não quiseram qualquer relação com esse negócio aí de intervenção, de estabilidade e tal, não sei do que eles estão falando, não vou assinar. E, aliás, o governo argentino, Daniel, o governo Javier Milei, também rejeitou parte da declaração que falavam sobre fim do embargo a Cuba, né? O Javier Milei falou, essa parte eu não assino, solução de 2 estados em Gaza, não assino, regulação da inteligência artificial e temas de gênero e sustentabilidade. Nada disso eu vou assinar, assino o resto todo, tá? A parte meio genérica ali e tal, essa parte eu não vou assinar, naturalmente com o objetivo ali de não mexer com sensibilidades nos Estados Unidos. Agora, a gente teve uma presença de fato bastante baixa de líderes aqui da América Latina. De destaque, a gente teve o dono da casa, né, o anfitrião, Gustavo Petro, e o Lula, que teve lá para conclusão. E entre os europeus, a gente teve até uma presença maior, né? Teve lá o Pedro Sánchez, da Espanha, o Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, o Dick Schoof, que é o primeiro-ministro dos Países Baixos, está para sair daqui a pouco, mas está lá, e o Antônio Costa, né, que também é português, mas é o presidente do Conselho Europeu. Macron, Merz, Meloni, Ursula von der Leyen, nenhum deles apareceu também. Então foi uma cúpula relativamente esvaziada, mas acho importante colocar aqui pelo fato de que distribuiu recados por aí. Aliás, por falar em inteligência artificial, Daniel Souza, por falar em inteligência artificial e Argentina, temos uma geleia da Shakira saborosa hoje, hein? É verdade, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, nós temos uma postagem da ministra de Segurança Nacional da Argentina, a Patrícia Bullrich, que publicou em suas redes sociais uma imagem de propaganda para um concurso da Polícia Federal Argentina, inspirada no pôster do Tio Sam, símbolo histórico de recrutamento militar nos Estados Unidos. Tem aqui o cartaz, tem a Patrícia Bullrich apontando, né, que nem o Tio Sam, com a bandeira da Argentina ao fundo, e nós temos os dizeres: "Queres ser detetive? Te buscamos para el DFI, que é o Departamento Federal de Investigações." Então, Tanguy, você quer ser detetive da Polícia Federal Argentina? Agora é a sua oportunidade, porque Patrícia Bullrich está atrás de você, está te buscando, assim como o Tio Sam busca ali soldados para lutar em diferentes guerras dos Estados Unidos. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, viu, Daniel? Porque a cara dela é ameaçadora, um negócio de inteligência artificial meio esquisito, meio mal diagramado, né? Um cabelo estranho e tal. Na hora que apareceu ali, te buscamos, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? Assim, te buscamos me pareceu, pode ser que eu esteja querendo me capturar, né, Tanguy? Esteja querendo exatamente. me Eu tô te investigando, né? Você quer ser detetive? Você se liga aí que a gente vai atrás de você. Daniel Souza, eu queria deixar um recado aqui, polêmico, tá? Porque eu venho aqui todo episódio, falo, acessa lá, peticursos.com.br, acessa lá e tal. Hoje, Daniel, eu cansei, não é pra assinar peticurso nenhum. Como assim? Não é, Tanguy? Não é pra assinar, não é pra assinar. Eu sei que tem uma galera que tá aqui ouvindo a gente e tal, já tá pronto lá, tô de olho e tal. Não é pra assinar peticurso. Eu espero que esteja claro. O que você vai fazer é que você vai acessar a descrição desse episódio aqui e tem um link lá. Esse link vai te levar para a lista VIP do Peticurso, porque a gente está na Black Week, Daniel. Na Petit Week, né? O período ali
em que a gente vai oferecer o maior desconto do ano, até 40% de desconto para você que entrar no plano anual. E, aliás, não apenas entrar no plano anual com 40% de desconto, como ter acesso ainda a um curso inteiro de comunicação oral, retórica, que vai estar lá disponível para todo mundo que for aluno do plano anual. Então, a Black Week ela vai começar no dia 17, só que só para quem estiver lá na lista VIP. Então, acessa lá, se inscreve na lista VIP, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, Tanguy, não podemos encerrar o episódio sem registrar o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal que contribuem para a manutenção do nosso projeto. O Petit é uma mídia pequena. Nós não temos uma produtora, nós não temos nenhum conglomerado de mídia, Tanguy. Nós somos aqui realmente um podcast artesanal e, nesse sentido, a ajuda de nossos apoiadores é fundamental e, por isso, sempre registramos o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, está no descritivo. A chave é petitjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Apoie o Petit Jornal. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.